Boa noite, né? Vamos começar do começo dessa vez. Então, uma leve introdução. Estamos aqui mais uma terça-feira. Caio, como vai? Tudo certo? Tudo certo, mano. Boa. Tudo, E tudo você, Gus, tranquilo. tudo certo por aí? Tudo bem, mano. Tudo tranquilo. Boa, coisa boa. Bom, então acabamos de assistir a tragédia de Macbeth. Não assistimos a uma peça de teatro do Shakespeare, mas sim o filme de 2021. Que É. é também, né, a mesma história da peça, né, que uma peça que já foi reproduzida aí algumas centenas de milhares de vezes, provavelmente, mas aqui, né, a gente vai ter uma perspectiva cinemática um pouco diferente em alguns quesitos, mas muito mais que isso, uma obra artística, né, uma coisa bonita de se ver, né, uma coisa que, como a história já é meio que conhecida, acredito que o filme se vende aí nesse sentido de ser uma coisa é, que enche os olhos, né? Na estilística. Rapaz. Pois é. Eu não sei se convém. Bom, eu acho que dá pra falar um pouco da história do filme. Alguém quer fazer um sinopse, uma coisa assim? Quer Que fazer, vocês acham? Caião? Mete bala. Ah, eu Boa. falo, mano. Eu falo, tipo, pra quem não conhece a história do Macbeth, né? O Macbeth, ele era um lord, né? Ele é escocês, né? Se Isso mesmo. não me memória. E, né, em uma dessas batalhas aí, né? Três bruxas convencem ele que ele vai ser o rei, o próximo rei da Escócia, né? E aí, tipo, ele e a esposa dele, a Lady Macbeth, né? Ele conta isso pra ela. E aí os dois ficam matutando, né? Como é que para que isso seja possível, né? E o filme ele mostra isso e também mostra as consequências, né? Do que essa traição dele ao rei vigente da Escócia vão causar, Uhum. né? Boa, boa. É Isso isso mesmo, aí. Caio. É uma história. é, Acho que é meio redundante falar que é shakespeariana, né? Mas assim, é aquela coisa de tratar temas que É, são universais, né? E temas que são reproduzidos em outras narrativas. é, É bem o que o Caio falou, né? Uma história que vai falar um pouco sobre a ideia de ambição, né? De sede por poder, isso. de ter essa revelação e a partir disso querer cada vez mais, mas mais que isso vai falar sobre a culpa também, né? Sobre a ideia de como lidar com, Uhum, com essas escolhas. E eu acho que pelo menos o que me enche os olhos assim no sentido da trama de discussão é essa coisa meio de se acreditar numa destinação e ao mesmo tempo tomar comandos para que isso. esse destino aconteça, né? Então, eu acho que esse é um Sim. tema bem interessante dentro da obra, pensando que é de 1600 e cacetada, essa coisa de ouvir ali uma, uma ouvir ali das bruxas ali esse futuro e daí não aguardar que ele chegue, né, mas se prontificar que ele aconteça, né? Então essa discussão meio destino, livre-arbítrio que a gente está todos os dias aí meio que encarando, né? Bom, eu acho que É. assim, a respeito da trama, né? O filme ele vai trazer os mesmos aspectos da peça, né? Essas mesmas discussões que eu acho que são batidas, então talvez vale mais a pena a gente falar do filme em si, né? Da parte visual, o que eventualmente Sim. pode ter de um pouco diferente, ou que saltou aos nossos olhos. E daí eu queria começar, então, vou puxar só a questão mais lógica, né? O filme ele é preto e branco, foi filmado gravando em 4:3, né? Então ele tem esse estilo bem, bem marcante. E ao longo do filme a gente ficou aqui babando em várias transições, né? Em várias montagens de cena, várias escolhas de fotografia. O filme é muito bonito mesmo de se assistir. O que vocês dizem nesse sentido, rapaziada? É, eu acho, tipo assim, um salve aí, mano. Não sei se ele tá ouvindo aí, mas um salve pra ele, o mano da fotografia. Que eu só vi o primeiro nome. Ah, eu quero ver o nome dele aqui. É Bruno. Bruno Del Bonel.
é pica, mano. Tu Boa, fez um Bruno. trabalho. Bruninho do Parabéns, Boné. Bruno. Você sempre sabe muito, cara. Mandou demais. Tu fez um bagulho muito louco aí, velho. Porque, porra, lindo. Simplesmente É. lindo o que você fez. Eu acabei de ver aqui que também que ele fez outros filmes, né? Dos irmãos Coen, né? The Ballad of Buster Scruggs Nossa, esse é bem maneiro, e mano. Ele do é bem Phoenician caricato Scheme esse. também, o novo filme do Wes Anderson. Enfim, Aproveitando que a gente Olha. entrou nesse assunto de irmãos Coen, eu não manjo de irmãos Coen, né? Não tenho esse conhecimento, e eu vi que esse filme aqui é só de um deles, né? e é o primeiro filme que isso aconteceu, tá? É, É o só primeiro do filme. Joe. É, exatamente, é Pode só crer. do E Joe qual esse. que é a marca, assim, deles no cinema? Assim, o que que é a característica dele? Tem alguma coisa assim? Que eu acho que em algum Aí momento não até você sabe. comentou, Caio, que tem uma coisa que é muito Coen. Eles têm algum estilo É, próprio, assim? tipo, é mais em questão de diálogo e orientação de atuação. Tipo, não tem aquele bagulho que a gente sempre fala quando a gente vê um filme do Yorgos Lanthimos, por exemplo, que o pessoal age como se Aham. fosse um Sim. robozinho. Então, no filme dos Irmãos Coen tem uma meio que parecido com isso, tipo, tem muito dos trejeitos assim do Ross, né, o que a gente ficou brincando que é uma POC, tá ligado? É, muito dos trejeitos dele, mano, tipo, é muito a filmografia do Coen, tipo, tanto nos filmes mais comédia, como o Fargo, e até mesmo nesses filmes mais sérios, como Onde os Fracos não têm vez, você tem, tipo, essa paradinha que ele faz na cabeça, ou quando o McDuck pergunta pra ele como estão os filhos, aí, tipo, ele responde, aí ele dá aquele milissegundo pra Aham. pensar, daquela pensadinha. O personagem do Denzel Washington, né, o Macbeth, nos monólogos dele, no personagem por exemplo, do George Clooney, no Quem Me Depois de Ler, mano, tem tipo umas paradinhas assim no jeito que eles falam que é muito parecido, mano. É muito parecido, então é mais essa questão de Entendi. direção. Mas quando você, tipo, assiste mais filmes deles, você começa a ver mais esses padrões, Assim, assim. assim, do pouco que eu conheço sobre os irmãos Coen, eles têm algo assim de colocar um pouco de humor em, em Sim, situações assim. É uma quebra de expectativa, né? Faz parte da comédia. Mas é, é legal como eles fazem isso, às vezes, de uma maneira muito bem implementada, assim, tá ligado? Tipo, Aham. na cena uhum, lá que ele vai falar com o Macduff lá, e ele pergunta: minha esposa tá bem? E ele fica tipo: Tá tá? bem, tá da hora. é, É, e é isso. aí vem esse milissegundo que o Caio falou quando ele pergunta de novo, né, dos filhos, né? Fala, e os É, filhos? Ah, tá bem também. Tipo, tá bem também. é, é bem marcante mesmo. Quebra de expectativa, porque, Entendeu? porque Tipo, a gente vai se desenhando o filme isso. todo, essa linguagem super. Porque assim, é uma releitura da peça do Shakespeare, né? Então, assim, tem uma linguagem muito prolixa, uma linguagem muito rebuscada. E, e é proposital, né? Obviamente. Só que Uhum. nessa cena em específico, eu Sim. senti que Me o deram uma roteiro foi, adaptada, né? o roteiro foi pro É, outro lado, assim, ó. É, sim, exatamente. sim. Mano, até tem uma outra cena que é muito Irmãos Coen, assim, que é a cena que logo depois do Macbeth conversar com os carinhas lá pra eles atacarem, né, como que é o nome do amigo do Macbeth? Fugiu da O. minha mente, mano. Oh, O meu Deus, também banco. fugiu. É, Banco. bom. Ele mesmo. Tipo, eles se escondem, né, atrás de uma árvore lá, de umas ruínas e tal. E aí o Ross, ele chega, né? Aí ele tá conversando com os dois de frente, aí a cena corta, ele tá atrás dos dois, assim, tipo, pô, É. do nada, assim, ele teletransporta, ele tá atrás dos dois. Tipo, tem muitos filmes que isso acontece, mano, Cara, que eles mas fazem isso. Tipo, essa questão do humor
Aham. visual, né? De Mano, esse situação, assim. personagem mesmo do Ross, ele, tipo assim, não tem como você não notar, assim, que ele é uma POC, assim, né? Tipo, mano, é o filme Alva. todo, ele sempre tá fazendo as posições mais esquisitas possíveis, aquele andarzinho dele, tipo. Tava. Tipo, quando ele tá conversando com a esposa do Macduff lá, por que que ele precisou se apoiar daquela forma na parede? Tipo assim, com a mão na cintura. Não É, precisava, mano. Ninguém faz ele, isso o filme todo, só ele. ele, ele É levantando a só barra da ele. roupa pra subir a escadinha, pô, mano, é umas coisas Não, assim que é muito bom, cara, é. muito bom, muito bom. Mano, ele andando lentinho, assim, olhando pra trás e todo o pau comendo, assim, a galera fugindo, correndo e ele Assim, Cara, surreal. eu, andando. eu pesquisei Muito aqui bom. porque eu fiquei muito curioso pra saber quanto que tinha sido gasto pra fazer esse filme, né? Que é um filme da 24, então, e não tem informação oficial, mas a estimativa é que foi entre 35 e 40 milhões, tipo, bem Isso, modesta, velho. né? Bem de boa. É, Tipo assim, É, então, pensando que eles bem de gastaram uns boa. 20 milhões só de elenco, eu acho que. é. Não, o elenco é, porra, de primeira É, categoria, velho. Então, eu vou colocar um Denzel Washington ali, a Frances McDormand, a atriz que faz as bruxas também. é que a França. É que vamos lá, a Frances McDormand, ela tá ali meio que de graça, né? Porque ela é mulher do Ah, mas tem Joe, que pagar, então mas aí que tem que pagar de bem, boa, né? né? Aí que tem que compensar, né? Puta, imagina você ficar o resto da sua vida sendo. Ô, Não, lembra, pode pensa na crer. sua mulher o resto da sua vida. Você lembra aquela vez lá que eu fiz de graça o papel lá pra você? Então, você é Nossa, louco, ela não? vai É, jogar pra então. É, caralho na Não, cara, mas aí velho. ele tem um contra-argumento, mano. Como é que ele tem um contra-argumento? Ele vira e fala assim, não, beleza, mas aí que você ganhou melhor é, atriz pela primeira vez, e é. aí? Como é que faz? Então, complicado. Ô, Gus, eu não sei se você falou alguma coisa, Gus, mas veio o áudio e sumiu. Não sei se. Não falei nada. É, Ah, tá, pode Eu crer. só, Beleza. eu só ri, só. ah, pode crer. É, eu É. ia falar agora. Eu gostei muito do Hum, filme. Assim, é uma releitura muito bem feita. Eu gostei de como, assim, até, Caião, essa questão que você falou do cara aparecer do nada, né? Sendo até uma característica bem marcante dos filmes deles. Eu achei é, também que isso é muito teatro, né? Uhum. Isso é muito teatro, é, assim. é, E eu acho que o filme tenta o sim. tempo inteiro para passar pra gente essa sensação de ser um filme mais teatral mesmo, né? Essa Isso. questão dos personagens falarem sozinhos, né? E de às vezes essa mudança de É, cenário que você percebe que ele não se conecta com mais nada em volta, né? É aquele cenário e sim. aquela parte ali que tá contando uma história como se fosse um ato mesmo, né? E eu achei isso do caralho. Eu gostei muito de como o Joel Cohen fez isso, tá ligado? Porque ele conseguiu de fato passar essa sensação de estar vendo um filme, mas que esse filme ele é uma peça teatral ao mesmo tempo, sabe? Aham. Não sei se deu pra É. entender. Eu senti também que é tipo um casamento perfeito ali, tipo um encontro, quase um meio termo entre o cinema e o teatro, assim, né? Nossa, Ele sim. definitivamente é cinema, Sim. mas você vê muitos elementos teatrais, né? A gente falou do cenário, os cenários meio que tem essa sensação de serem pré-montados, aquela coisa de fechar as cortinas e passar para um outro cenário, né? Tipo, Isso. tem essa vibe bem interessante mesmo. E a neblina funcionando muito bem como uma cortina, né? É, verdade. Porque a cortina Sim, é mano. muito forte. Tipo, a Verdade. neblina tá sempre presente no filme. Você percebe que ela tem como fim justamente dar essa continuidade, nessas transições e tal. E também tem a questão lá que vocês estavam falando, que vocês viram, né, o vídeo do Gaveta, eu não vi. Mas seria legal se vocês falassem sobre isso também, da questão do filme ser em preto e branco, e de como a iluminação tem muita influência nisso, né? Então, tipo assim, por Uhum. ser um filme em preto e branco, a gente tem que É, construir a iluminação de um jeito diferente. Seria legal se vocês falassem Uhum. sobre isso aí, rapaz. Acho que o Caio pode até falar melhor que eu, mas dando um prefácio desse vídeo do Gaveta, é mais sobre a ideia de se fazer um filme preto e branco desde a concepção, né? Não pensar que tipo, é só chegar e meter um isso. filtro preto e branco, né? É tipo, você precisa pensar as vestimentas, o cenário, a luz para dar destaque para os objetos que você quer dentro do cenário, né?
Então toda a concepção da produção, ela É. muda em face dela ser preto e branco, né? Quando o filme foi pensado desde o início para ser preto e branco, no caso, né? Que é esse caso aqui. Então, definitivamente, você passa a ter outros cuidados com a produção que você não teria, né? Ou pelo menos teria pensamentos diferentes. Eu acho que isso fica muito evidente, tipo, eu acho que na construção daquela cena, é, das cenas, na verdade, logo depois que o Macbeth ele mata o rei, e aí é o dia seguinte, né? E aí, tipo, o corredor e a escada, né? Tipo, cara, tem um feixe de luz assim cortando tudo, né, também. Acho que se não fosse em preto e branco, eu acho que ia ficar meio, sei lá, meio iluminado Uhum. demais, meio estranho, mano, essa parte assim. Acho que até aquela cena do monólogo dele, né, entrar abrir a porta lá, com aqueles arcos assim É. refletindo no chão. É bem interessante, mano. Eu fico até curioso pra imaginando, tipo, esse filme realmente, se ele fosse com cores, assim, como que seria pensado esses mínimos detalhes, assim, porque não Uhum. daria pra fazer isso. Tenho quase certeza que não daria pra fazer isso, até pelo que a gente falou do cenário ser como a de uma peça. Eu acho que quando você faz um filme preto e branco, você consegue pensado, né, para ser em preto e branco, você consegue esconder muita coisa que tá ali, sem precisar de, por exemplo, efeitos especiais a mais ali, um tratamento especial ali, né? Boa. Então, eu gostei disso também. Eu penso também que a luz e a sombra aqui nesse filme, eles também dialogam muito com esse tema central, né, da ideia de culpa, mas da ideia também de sanidade, consciência, Uhum. tipo, tem muitas cenas que, ó, como a gente falou, como você falou, Caio, essa coisa da luz fica muito evidente, até ali quando ela recebe a carta, ela queima a carta, você vê que tipo, tem toda uma grandeza que o preto e branco traz para esse tipo de cena que envolve luz, né, ou chama, que não daria para fazer no colorido, Uhum. talvez, né? Mas mais que isso, eu vejo ali que até essa última Então. cena, quando ela já tá quase para morrer ali, que ela tá ali em cima, né? E a Pock tá lá embaixo, assim, né? E a Pock tá nas trevas ali, olhando para cima, assim, ela tá naquela pose É. meio Ave Maria, assim, santificada, né? Tem uma Isso. coisa bem legal aí Sim. do jogo de luzes. É, Sim. cara, tinha uma coisa assim que me veio na cabeça nesse meio tempo, mas me deu uma fugida. Ah, lembrei que eu ia falar. Tem esse aspecto que o Gus comentou antes, né, sobre a linguagem do filme, linguagem original. Eu acho que é uma coisa que é complexa, assim, né? Tipo, e aí o debate que eu tô querendo encaminhar é no sentido de como a linguagem às vezes acaba sendo uma barreira, né? Tipo, a gente lê, a gente entende o Uhum. que está sendo falado, você entende a história. Só que eu, particularmente, por mais que eu seja um grande amante das letras, um grande amante das palavras, quando eu me deparo com uma Amante linguagem de assim, todos. amante de todos. Quando eu me deparo com uma linguagem com um filme assim, às vezes me dá uma preguiça, mano. Chega uma hora que eu tô assim, sabe quando você tá cansado, assim, tipo, de. Cara, nossa, Ah, mano. É, não consigo descrever o que eu sinto, mano. Porque assim, puta, é lindo, nossa, é muito mano. legal quando ele fala essas coisas de um jeito tão difícil. Como a POC ficou uns 5 minutos pra falar que a esposa e os filhos do cara tinham morrido, tá ligado? Mas assim, irmão, chega uma hora que eu tô lendo a legenda e, tipo assim, no momento que eu termino de ler uma frase, eu tô tentando raciocinar aquela frase, só que o cara já tá falando outra coisa. Aí quando eu Uhum. vejo, eu não entendi o que É. eu tinha lido e eu também perdi a próxima legenda. Eu fico tipo assim, calma aí, gente. Espera. Não Nossa, sei o que. no Ah, comecinho mano, ali, eu dei uma penada ali, umas coisas ali que os caras falaram ali, bem no começo. Depois eu peguei o bagulho, mas no começo, meu Deus, eu tava tipo, cara, o que vocês estão falando? Calma, calma. Cara. Mano, mas isso que é interessante também que quando a gente pegou o clima do filme, né, e começou a entender o que estava sendo dito, a gente É, começou a resumir. isso. Ah, mano, o cara tá querendo Desviar. chamar a gente de viado. Que é isso, Todo esse floreio.
chamando o cara de gentil, que não sei o quê. Ah, vocês até são classificados como Então. homem, que não sei o quê. Mano, exatamente. Pô, É, terrível. E. Então, é complexo, né? Mas, tipo assim, e nesse filme especificamente, não é nem uma questão de estar assistindo legendado, né? Tipo, mesmo se você tentar ouvir, tipo, independente do seu inglês, é um inglês muito ah, não. floreado, né? Eu não sei o nome desse inglês, mas acho que É, é alguma coisa. Tem um nome específico esse inglês, né? Que o Shakespeare usa. Mas agora eu não vou tem. lembrar o nome. E de qualquer. Então, mas assim, É é, que é nesse dele, aspecto, né? assim, não dá pra julgar o filme, eu acho que diminuir a pontuação, por assim dizer, a qualidade dele por isso, mas eu particularmente me desconecto um pouco da trama, assim, por conta da linguagem, né? Você acaba fazendo um sobre-esforço pra se inserir ali, e às vezes você acaba devaneando ou deixando rolar, assim, que o Gus falou, né? Você se perde ali e você fala, ah, foda-se também, vou pra próxima. Então, Não é? tipo, por mais que isso seja legal, ao mesmo tempo você fica meio. Você perde um pouco a conexão com o filme, assim, né? Pelo menos esse foi um ponto que eu senti, assim, de negativo, ao mesmo tempo que não dá pra dizer que é negativo. É que a gente também fica nessa coisa de não querer ir contra o formalzão, né? Pra achar que isso é o certo, que é o bonito, mas. A Uhum. verdade é que, pra quem assiste, na média, eu acho que vai ter uma experiência meio parecida com a nossa, né? Sim. Só um, só um adendo aqui. Eu pesquisei aqui, né? Rapidão. E o inglês é literalmente inglês Boa. shakespeariano, Show. tá Foda. ligado? Tem um. Mano, tem um tradutor aqui que é tipo, você escreve uma coisa em inglês e ele traduz como Shakespeare Ah, deve falaria. ser terrível isso aí, né? Não, é Deve ser mesmo. sensacional, mano. Mas é isso. Ao invés de ser, tipo, é inglês shakespeariano e inglês elisabetano Elizabethano, também. boa. Elisabetano. Pera aí. Mas Casa de aposta? qualquer hora eu vou escrever um texto Exatamente. e mandar pro Pô, ChatGPT reescrever como se fosse Shakespeare pra ver o que acontece. não. Machadano, sei lá. Deve ter. Então, tá ligado? Deve ter, Um mano. português de Guimarães Rosa, sei lá. José de Alencar, assim, né? Um Nossa, Deus bilhão me de livre. coisas, assim, descrições e Escre- tudo mais. escrevendo o pigmento da parede. Porra, é incrível José de Ah, Alencar, meu mano. Deus, não. Foda, foda. E, enfim, cara, sobre diferenças da narrativa, eu também pesquisei essas partes aqui só pra gente ver se tem alguma coisa, né? Já que eu não Uhum. li o original, acho que ninguém leu também. Eu vi aqui que são dois pontos que são os mais diferentes aqui, né? O primeiro é a idade dos protagonistas, né? Uma coisa que realmente visível, né? Que tanto o Denzel Washington quanto a McDormand, eles são mais velhos, né? Imagino que normalmente Shakespeare fazia personagens jovens, né? E então a Sim. partir disso meio que isso aqui também eu vi aqui no caso, né? Então, bem que a ideia é criar uma outra percepção da urgência nesse destino deles, né? Porque eles não têm descendentes, eles estão velhos e aí em relação aos personagens do Shakespeare originais traria essa ideia mais de urgência mesmo para a narrativa, de ter uma coisa assim, tipo, a gente tá morrendo, a gente tá ficando velho, a gente precisa resolver isso agora, né? Uhum. E talvez Uhum. se fosse interpretado ali por atores mais jovens, né, também acho que criaria essa dissonância pra gente também, né? A gente pensar, pô, eles estão querendo tanto cumprir esse destino, mas tem tanto tempo à frente, né? Eu acho que a ideia é meio que dizer, tipo, eles não têm tanto tempo É. assim, então eles precisam apressar esse destino, né? Que também dá uma mudança interessante Uhum. na narrativa. E a outra coisa é que aparentemente as três bruxas são três figuras distintas na história original, e aqui elas são condensadas numa Uhum. personalidade fragmentada, né? Então, basicamente Sim. isso. Que pra mim, mano, pra mim funciona muito bem esse bagulho de ser só uma atriz para as três É. bruxas. E uma É atuação muito sensacional, mano. foda também, né? É muito, muito bom. Mandou muito Uhum. nesse papel. Digno. Bom falar. Isso aí. Eu não sei o nome da É, mulher aí, mas ela mandou bem. a véia ali. Pô, ela tem um nome mal complicado, mano. Catherine, alguma coisa, né? Não. É um bagulho. Ela tem. Cadê? Catherine Hunter. É. Boa. Achei do caralho. Então eu acho que é isso, assim, tipo, minha visão geral é que é a história original, com
pequenas alterações. A história por si é muito boa nos temas que se propõe. O filme é lindo, né? Transições lindas, cenários bonitos, jogos ali de cor no caso, de luz, muito, muito bonitos, né? Uma obra bem pensada, minimamente pensada, cenários ali que são minimalistas, mas que tem tudo que precisam, né? São muito bonitos, mesmo pelo minimalismo. E o único ponto assim que realmente me desconectou um pouco foi a linguagem, que é a linguagem original, não tem muito o que fazer sobre isso, né? Mas isso acaba reduzindo um pouco assim minha percepção de grandiosidade do filme, talvez pela desconexão, às vezes, assim, de estar meio. Ah, tá rolando. Tipo, eu acho que quando a gente fala de clássicos, né, tem um pouco essa brisa, né? Tipo, meio que a gente aceita os clássicos porque Tem. eles são clássicos, né? E provavelmente muitas das coisas que a gente viu são baseadas nos clássicos, né? Então a gente respeita pela parada, mas aí quando a gente vê que é uma coisa que foi escrita em uma época completamente diferente da nossa, com três jeitos completamente diferentes dos nossos, a gente fica meio desapontado, assim, meio distante, mas a gente entende o valor e a importância, né, dessa obra. Enfim, é isso, eu acho. Isso pra nossa geração, né? Porque, assim, sendo bem sincero, assim, se fosse alguém mais novo assistindo essa merda aí, tá ligado, né? Não, meu irmão teria desistido mano, no preto e branco. Se ele vê que é preto e branco, Cara, assim, eu filho, acho ele que já, nem, na verdade, já nem precisa acabou, ser já. mais novo, né? Se for um público um pouco diferente, assim, um perfil um pouco diferente do nosso, eu acho que já também tá bem fora, assim, Na verdade, É. assim, a gente não Ah, assiste assim. nada muito convencional aqui pra começo de conversa, né? Vamos deixar isso bem. Nada muito Não, desse Tem cara. razão. pô, o último filme que nós assistimos foi um Agnes É. Varda. Você não passa na sessão Assisti da tarde, essa assim. porra, mano. Merda nada. Sensacional. É Desculpa aí, família. isso aí. Bom, Então é eu isso. estou satisfeito. Mais algum ponto a agregar antes das notinhas? Nai. Nai. Aí, tá Não, bom. não. Então passemos as É isso. notas, então. Eu, sendo bem direto e reto, eu estou entre 3 e 3,5. Pra mim, esse é o. Assim, eu É. até pensei, muito bonito, mas eu acho que como projeto num todo, assim, pensando que é uma história que, né, não é nova, né, lá, lá, pensando nas coisas que tem ali visuais, nessa questão da linguagem que eu mencionei já duas vezes, eu acho que eu ficaria ali possivelmente nos 3,5, 3 estrelas e meia. O que vocês dizem, senhores? Uhum. Same, my brother. Eu daria 3, assim, no Eu geral. vou. 3 é bom. Eu vou dar a minha nota e eu vou fazer uma crítica separada aqui também, que é a comparação dos nossos É o quê? Coen. Eu pensei como. Eu vou comparar os irmãos Coen Pô, Compare. aqui. Porque, tipo assim, primeiro, né, a nota pra mim é a mesma que a de vocês, é 3 ou 3,5. Eu ainda não sei. Mas é uma comparação até que um pouquinho desleal, porque o Ethan tem mais filmes do que o Joel. Mas, tipo assim, se o Joel fizer isso de novo, ele vai cair no meu conceito um pouquinho. Tipo, é muito bonito. Mas, mano, tipo, o que o Ethan faz é muito a minha praia, pelo menos. Tipo assim, um filme também que eu vi solo dele me agradou muito mais, tá ligado? Que é o Drive Away. Me agradou muito mais do que É que eu esse acho que daí. assim Então, também, talvez, né, pelo tema, né, talvez tenha é. aprendido ele um pouco mais, né. Talvez não tenha sido um Uhum, melhor primeiro filme solo, né, assim, fora do... é. É porque o do Ethan, o Drive Away Dolls, ele é parecido com os últimos filmes que eles Sei. fizeram juntos. Eu vi que era um filme meio que de humor sáfico, né, um bagulho assim. E tipo assim, eu vi Isso, que ele é um fã, assim, ele não curte fazer nada sozinho, né, porque foi fazer filme sozinho e chamou a esposa, né, Não, o cara não... O cara não consegue. O a cara não esposa dele não Parece consegue. eu, cresceu ainda. parece A eu com esposa medo de dele. ficar sozinho. Que não tem... E eles vão lançar um novo aí, o É, eu vi aqui. É,
Como que é o nome? Com a Margaret Qualley também, de novo. Que é a Eu continuação, gosto né? dela. Que seria meio que uma trilogia, pelo que eu tava vendo. É que o último é o Go Beavers, né? O Go do Drive Away É o Dog. que cortou, Caio? Curto. Golby. É Go Beavers o nome do terceiro, né? Do que seria o terceiro, mas pelo que eu vi, ele foi escrito antes do Drive Away. Cortou. Oh, meu Deus, Foi peraí. escrito antes do Drive Away, aí travou aí. Então, ele foi escrito antes do Drive Away Dog. Cara, não é possível. Cara, parece que aparentemente Não. Agora, mano. o Discord peraí, tem rapidão, preconceito deixa eu fazer um negócio. com o Drive Away. Não fala não. Alô, é que o Discord. Mano, nem quando, Mano. quando Que começa isso, assim, mano? não tem o que fazer, mano. Igual já aconteceu comigo, aconteceu com o Gus, cada dia é uma pessoa. Agora? Assim, É ditadura, mano. Eu já só aceito. Só. Meu Deus. Tem coisas que não podem ser faladas nesse. Mas. Então, deixa quieto aí, família. Fica Depois eu outro falo dia. pra vocês. É isso. Falou pessoalmente. Mas é isso, 3:30. Então, eu falo pessoalmente. 3:30. Boa. Fica à vontade. Pô, Big Lebowski é dele, mano. No Big Eu Lebowski. tenho É. traumas com esse filme aqui, mas eu vou deixar pro off. Deixa pra lá. Mas é isso. Não é meu favorito também não, mas é isso aí. Então, Vamos lá. rapaziada. Obrigado aí por mais um filminho. Boa noite a todos. Valeu demais. nóis. Beijos. Boa noite. Beijos. Beijo, família. Beijo.